Jesus Cristo. Em Fernando de Noronha são 8h14. Em Belém do Pará, 7h14. Em Manaus, nas Amazonas, são 6h14. Rio Branco, 5h14. A paz do Senhor Jesus a todos. E nós vamos seguindo aqui já com o nosso propósito de oração. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mande o seu pedido de oração, porque nós vamos falar com Deus. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Aqui recebo o seu pedido de oração. Um abraço, Paju Azevedo, a paz do Senhor Jesus. Fábio Júnior Cardoso Reis, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste dia chamado hoje, em que nós elevamos o nosso pensamento até o teu trono de graça, de glória, porque a tua palavra vai nos dizer que o Senhor é um sol e é escudo, e não nega bem algum aos que andam na tua presença. Eu venho a ti em nome do Senhor Jesus, orar pelos meus filhos, pelos filhos daqueles que estão me acompanhando neste período de oração. Eu venho declarar, meu Deus, a tua palavra e tomo posse das tuas promessas que tu tem para a minha vida e a vida dos meus filhos e dos filhos dos que me acompanham em oração. Paizinho, eu quero te agradecer, porque o Senhor disse que os filhos são heranças de ti e que o fruto do ventre seria o nosso galardão. E que os meus filhos e os filhos daqueles que oram comigo neste período de oração seriam teus discípulos e que a sua paz será grande sobre eles. Eu oro, meu Pai, em conformidade com o Salmo 127 e com o capítulo 54 de Isaías. Senhor, eu quero declarar que tu dará um só coração e um só caminho, para que eu e a minha casa possamos temer ao Senhor todos os dias, para o nosso próprio bem, para o bem dos nossos filhos,
conforme está escrito em Jeremias 32. Amado Deus, os meus filhos não trabalharão em vão, e também eles não terão filhos para a calamidade. Porque são posteridades benditas no Senhor, e os filhos deles, meu Deus, sempre estarão com eles, pois é promessa de Isaías, capítulo 65. Eu tenho certeza, meu Deus e meu Pai, que tu vai adiante de mim no Espírito Santo de Deus, que converte hoje o meu coração de pai ao coração dos meus filhos. E o coração dos meus filhos, o Senhor converterá a mim que sou pai. Senhor, tu convertes o desobediente, leva a prudência dos justos e habita, Senhor. Habita, meu Pai, no coração deles, para que sejam povo preparado por ti. Pois eu creio no Senhor Jesus, na sua palavra e na sua providência. E porque eu creio, sou salvo por meio da fé. E a minha casa, nós serviremos ao Senhor com alegria por todos os dias das nossas vidas. Conforme está escrito em Atos, capítulo 16, verso 31. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que a minha casa já está sendo abençoada com a tua presença, com o teu amor, com a tua alegria, com a tua paz e com a tua prosperidade. E eu declaro, Senhor, que eu preferi servir a ti, e por eu ter feito esta escolha, eu posso proclamar que a minha descendência, que é a descendência do justo, será livre de todo mal e de todo pecado. É promessa, meu Deus. Provérbios 28:11. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Esta oração feita inicialmente foi a oração feita em favor dos filhos. Agora, neste instante, nós vamos preparar o nosso coração e vamos fazer a oração pelas crianças, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora pelas crianças, em nome do Senhor Jesus. Pois o Senhor disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ó Deus de Abraão, Isaque, Deus de Israel, nós somos gratos a ti por o Senhor ter nos abençoado com filhos, filhas, com nossas crianças. Há pessoas, meu Pai, que nesse momento de oração estão orando juntamente comigo, estão buscando a tua graça, a tua presença e a tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores, e que resolve orar comigo pelas crianças agora. Pai, eu sei que o Senhor nos resgatou de toda a maldição. Está escrito em Gálatas 3,13. Eu sei que o Senhor se manifestou por intermédio de Cristo para desfazer as obras do diabo. Pois está escrito em 1 João capítulo 3, verso 8. E como as nossas crianças, meu Pai, já confessaram ao Senhor Jesus e já receberam como seu Salvador, elas têm o direito de ficarem livres. Então, meu Pai, usando a autoridade que o Senhor nos deu, nós queremos declarar que todas as crianças estão livres. Crianças que carregam a maldição de pai, de mãe. Criança, meu Deus, que não tem o conhecimento da verdade. Crianças, meu Senhor, que não conhecem ainda para fazer a escolha entre o bem e o mal, mas que infelizmente sofrem por conta de laços satânicos feitos na família, ou por simplesmente os seus pais ter escolhido não te servir.
Então, meu Senhor, eu quero declarar que sobre estas crianças, o Senhor levou toda a maldição na cruz. E queremos determinar que todos os espíritos familiares que têm vindo de geração em geração, desde a 10ª geração, que saia da vida destas crianças, que não voltem mais, que percam a ação sobre a vida destas crianças que recebem esta oração. Pai, em nome de Jesus, está escrito em Isaías capítulo 10, verso de número 27, que acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. Meu Deus, a partir deste momento eu entro em oração e estas crianças passam a ter uma nova hereditariedade em Cristo Jesus, porque são filhos de Deus, filhas de Deus e herdeiras da promessa por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, toda a sentença de maldição que foram lançadas sobre estas crianças, lembranças do passado que fazem chorar, meu Deus, que elas possam perdoar aquelas pessoas que a maltrataram, meu Deus, perdoar aquelas pessoas que as feriram, meu Deus, perdoar aquelas pessoas que por ignorância lançaram palavras, lançaram sentença de maldição sobre elas. Meu Deus, que estas crianças sejam libertas de sentenças proferidas pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos irmãos, pelos professores, pelos líderes, pelos amigos, pelos vizinhos. Queremos declarar que toda ação do diabo, que toda a conjuntura maligna no mundo espiritual que se levantou contra a vida destas crianças, em nome de Jesus Cristo, nós destituímos Satanás do direito de usar para perseguir e trazer sofrimento a estas crianças. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus coloque uma gota do seu sangue, e este sangue faz separação entre a vida desta criança, entre cada palavra maldita, para que Satanás não possa mais exercer influência sobre esta criança. Pai, que as nossas crianças seja sal da terra e luz do mundo, seja um instrumento nas tuas mãos, para que possa abençoar o nosso país, a nossa nação e todo mundo. Que as nossas crianças, meu Deus, cresçam com saúde, sejam abençoados, sejam abençoadas, e que todo mal seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, nós te apresentamos e cremos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina e que predomina para todo sempre. Amém. Eu quero orar nesse momento por você que tem uma ferida no seu interior, que vem passando por dificuldade, em que as pessoas não entendem, mas te julgam. Só você e Deus sabe o que está passando. Mas muitos não entendem. E eu quero orar pela sua vida neste momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, eu sei que quando tu estavas no jardim e o teu espírito estava angustiado, o Senhor orou. E neste momento eu quero orar, meu Deus, pelas pessoas que precisam de uma libertação, de uma cura interior. Eu inicio esta oração, meu Senhor,
te louvando porque o Senhor nos encontrou bem no meio do pecado. E pela tua graça e pelo teu amor, o Senhor nos perdoa e nos recebe como filho e como filha. Meu Deus, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque Ele, com o seu próprio sangue derramado no nosso lugar, nos comprou para que sejamos teus, Senhor. E hoje nós temos a certeza que o Senhor vive em cada um de nós, na pessoa do teu Espírito Santo. E podemos declarar que nós somos uma nova criatura, pois está escrito em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Senhor, como participante da tua graça e misericórdia, eu participo da tua natureza e junto com os meus irmãos somos herdeiros teu e co-herdeiros com Cristo. E é por nossa própria decisão, por nossa livre e espontânea vontade, nós ouvimos a tua voz e nós respondemos. Nós entramos pela porta e a porta é Jesus, que é a razão da nossa vida, que é o nosso Supremo Senhor. E nós queremos abrir o nosso coração para sermos canal, Senhor, dos teus ensinamentos e sermos bênção para aqueles que estão vindo a ti, entrando por essa porta. Senhor, nós nos alegramos porque nós podemos reproduzir, podemos, Senhor, redistribuir aquilo que foi aberto para nós, e nós podemos ver por fé que as multidões estão passando por esta porta que chama-se Jesus Cristo. Nós renunciamos todos os velhos padrões que foram herdados, Senhor. Por exemplo, eu renuncio os padrões herdados pela minha família, Senhor. Eu renuncio esses padrões diabólicos que estão implantando na sociedade, esses padrões demoníacos, meu Deus, que não se ajustam aos teus padrões. O incentivo, eu renuncio, Senhor, os padrões abortivos que estão implantando na nossa sociedade. Eu renuncio ao aborto, eu renuncio à ideologia de gênero, eu renuncio, Senhor, o liberalismo das drogas, eu renuncio, Senhor, a união homoafetiva que estão tentando implantar na nossa sociedade. E eu levo a ti todos esses dilemas em oração, para que possamos nos ajustar ao teu padrão, Senhor. Eu louvo ao teu nome, e porque pela tua graça, Senhor, o Senhor nos abriu a porta, o Senhor nos provou do teu milagre e nos prova todos os dias quando nos liberta das chamas infernais. E hoje, Senhor, nós abrimos nosso coração e nos oferecemos como instrumento teu para saquear o inferno e povoar o céu. Nós nos lançamos diante de ti para que sejamos instrumento de libertação. Nós rejeitamos, Senhor, tudo que o mundo tem posto à nossa frente e nos dispomos, Senhor, a expulsar toda a imundícia que porventura tenha permanecido na nossa alma, e queremos fechar a porta, Senhor, para que o lixo não entre. Queremos fechar a porta, Senhor, a fim de que toda a contaminação do mundo não tenha mais lugar sobre as nossas vidas. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração. Sim, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa fazer águas vivas transbordarem através de nós, e nos submetemos ao teu Espírito Santo pela porta da graça, para que a tua plenitude esteja sempre em nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos te louvar pelo teu poder que nos liberta. O Senhor nos libertou, o Senhor quebrou todas as prisões, o Senhor quebrou todo o jugo que o inimigo tinha contra
contra nós, e nós queremos rejeitar toda a prisão, todo o jugo, tudo aquilo que o inimigo insiste em lançar sobre nós, tudo aquilo que o Senhor lançou no mar do esquecimento. Nós rejeitamos agora todo o jugo estranho e nos submetemos, nos sujeitamos somente ao Senhor Deus de Israel, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu passo por esta porta agora, para que a minha alma seja lavada na tua palavra, para que eu possa ser cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Pela fé, eu apago agora os dardos inflamados do maligno contra a minha vida e daqueles que estão comigo neste período de oração. Senhor, nós nos alegramos agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho. Nós vamos entrando agora, Senhor, nesta oração, e nos alegramos em saber que cada dia e o Senhor está levando os nossos fardos, e eu posso descansar em nome do Senhor Jesus. As portas estão abertas para que o Senhor possa, meu Pai, arrancar todo o peso das nossas almas, para que o Senhor possa, Senhor, transferir, meu Deus, todos os cuidados a Ti, porque só em Ti é que tem recurso para destruir, é só o Senhor que tem recurso para destruir qualquer coisa que se levante contra nós. Então, Senhor, eu descanso sobre Ti, Senhor, e andarei de acordo com as regras da fé, que louvam, que enaltece e que glorifica o Teu nome. Senhor, eu declaro que nós viveremos na esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei, meu Deus, que toda aflição, alabracanto e québia, andargia, subnergia, andarábia, todas as aflições vão passar, Senhor. Eu sei que o Senhor Jesus vai voltar para pôr fim a toda luta, a toda guerra, a toda batalha, e que o justo terá sua recompensa. Eu entro por esta porta, Senhor, que eu estou aguardando pela Tua graça, pela Tua glória, meu Pai. Oh, Senhor, o Teu amor nos atrai, o Teu amor leva-me e nos prende a Ti. Eu não tenho como, Senhor, Te agradecer por tudo que tenho recebido, mas eu Te louvo por o Senhor me aceitar, por o Senhor me receber como Teu filho. Eu Te louvo por o Senhor nos dar o direito da primogenitura. Eu sei que todas as coisas são Tuas, e nós somos coparticipantes em Cristo Jesus, e por isso nós vivemos a abundância das Tuas bênçãos. Senhor, Tu és o meu tudo, o meu amor, a minha razão de viver, o meu Senhor. Tu és a minha origem, Tu és o meu destino, Tu és o meu tudo, Tu és o meu pai, a minha mãe, Tu és o meu tudo. E nos entregamos a Ti sem reserva alguma, para que o Senhor possa nos usar como instrumento e possamos fazer tudo o que agrada o Teu coração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue inundando a nossa vida com Teu amor. Permita, Senhor, que a Tua vida, ó Pai, que a Tua graça, ó Deus, possa fluir através de nós, que somos os Teus vasos. E que possamos fazer isto com toda a dedicação e gratidão. Gratidão, meu Deus, que brota no âmago do nosso ser. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, confiamos e Te agradecemos. E dizemos amém e graças a Deus. Graças a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Bom dia, povo lindo, bom dia, povo de Deus. Bom dia, irmãos, são 7h44. Obrigado você que está sintonizado nessa programação. Você que tem orado, tem buscado de Deus. Eu quero fazer alguns agradecimentos e já entrar com os irmãos no momento de reflexão. Eu quero enviar a minha saudação de paz ao meu irmão em Cristo, meu irmão. Deixa eu abaixar o volume aqui, irmãos. 44 minutos. Quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão, pastor Fani Almeida. Deus abençoe, é meu irmão de sangue. Que Deus abençoe e traga muita paz, muita tranquilidade. A paz do Senhor, Adelson Tice, Deus te abençoe, saudação de paz. Saudação de paz a José Bezerra de Souza. José Bezerra, muito obrigado. Maria Lúcia Santos, Deus abençoe. Que Deus te abençoe e te dê graça. Conforme for chegando os comentários aqui para mim, eu vou encaminhando a minha saudação de paz aos nossos irmãos. Quero mandar a paz do Senhor ao pastor Aldenor, missionária Lívia, pastor Rudival, missionária Marli. Quero enviar a paz do Senhor Jesus também ao pastor Rubens, lá no Mato Grosso, e a sua esposa, missionária Ceia. Quero enviar também a minha saudação de paz ao pastor Milton e sua esposa, irmã Geisa, Deus abençoe. Nosso pastor Timóteo, nas Minas Gerais, Deus abençoe e dê graça na cidade de Belo Horizonte, em nome do Senhor Jesus. Também agora, hermano, transmito mi salud a los hermanos argentinos desde Buenos Aires, nuestro pastor Miguel Navarro con su esposa, hermana misionera Vanessa Núñez. Deus lo bendiga muito, hermano, e toda a sua casa. Salud. Também envio minha saudação ao pastor Nelson, que está no departamento de Canindeyú, no Paraguai. Pastor Nelson Yandejara Tanderova Sacheroga Anderoga, missionária Luz e missionária Caroline. Saudação de paz ao pastor Eliel dos Santos, pastor presidente das Assembleias de Deus Madureira, na cidade de Dourados. Quero também enviar minha saudação de paz a todos os irmãos que estão sintonizados nesta programação, em todos os estados brasileiros e no mundo que nos acompanha. Meus queridos, você que deseja receber esta oração, pastor Leonardo Souza e sua esposa Fabiana, na cidade de Nova Era, no Vale do Aço, no estado das Minas Gerais. Saudação de paz, pastor Leonardo. Deus abençoe de uma forma rica e abundante. Pastor Rivelino Bento, na cidade de Feira de Santana, e sua esposa missionária Lene também. Deus abençoe com as suas mais copiosas bênçãos. A paz do Senhor ao pastor João Alberto Inácio, presidente da Assembleia de Deus no campo eclesiástico do Cubatão da Guaratuba, no Paraná. E a todo o povo da Assembleia de Deus do campo eclesiástico do Cubatão, a paz do Senhor. Saudação de paz à missionária Catiane da Silva e seu esposo Carlos Felizbino, na cidade de Criciúma. Saudação de paz ao pastor José Reis, na cidade de Florianópolis, juntamente com a sua esposa Denise. Deus abençoe a todos. Conforme for caindo aqui para nós vamos fazendo as apresentações. Pastor Josafá, bispo Biana, a paz do Senhor Jesus. Presbítero Arlindo dos Santos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Meus queridos, eu quero chamar a sua atenção também, quero mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso amigo Garcia, que é da Plafama, que tem abençoado aí a vida de muitas famílias, que é o Plano da Família do Maranhão. Um abraço ao Garcia da Plafama, e logo mais operando um canal atendendo todo o povo do Nordeste na linha de 500 quilômetros, partindo da cidade de Alagoinhas, Bahia. Saudação de paz a todos os irmãos, a todos os funcionários, administradores e diretores da Plafama. Deus os abençoe. Saudação de paz a todos os irmãos do nosso grupo Assembleia de Deus no Mato Grosso. Muito obrigado e que Deus os abençoe com as suas bênçãos copiosas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero soltar a vinheta, que eu vou chamar a sua atenção agora, porque nós vamos entrar agora no momento de reflexão. Vamos lá?
8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Número 1. Os indígenas. Com 117 etnias sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Essas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil, com forte concentração no Nordeste. 74 são abertas, porém, não há quem queira ir. A quem enviarei? Em segundo lugar, os ribeirinhos. Na bacia amazônica há 37 mil comunidades ribeirinhas, ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil comunidades. Deus precisa de você. Em terceiro lugar, os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 1,2 milhões de ciganos no Brasil. E apenas 1.000 deles se declaram crentes no Senhor Jesus Cristo. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, vivendo em comunidades nômades e seminômades ocidentárias. Em quarto lugar, os sertanejos. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos evangelizados e muitas igrejas plantadas. Porém, ainda existem 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O que você espera? Em quinto lugar, os quilombolas. Formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. A possibilidade de existir mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo que 3.524 são reconhecidas. Mas existem mais de 2.000 que ainda permanecem sem a presença de uma igreja evangélica. Quem foi que disse que não há oportunidade? Sexto lugar, os imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil. Estes países possuem mais de 300 mil imigrantes de países fechados ao Evangelho, 27 deles, onde não há liberdade para o envio de missionário ou pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A oportunidade existe. Nós precisamos tomar coragem e ir adiante. Número 7. Os surdos com deficiência de comunicação. Há mais de 9 milhões de pessoas nesta categoria em nosso país e menos de 1% se declara crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As ações são pouquíssimas e especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional quase não tem. Número 8. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. O oitavo segmento, ele não é cultural, mas sim socioeconômico. Divide-se em dois extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. As últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas, mas se encontra entre os dois pontos, porém sensivelmente maior nos dois extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélico entre os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres do que nos demais segmentos socioeconômicos. A igreja foi chamada por Cristo para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e onde passar. Mateus 28:19. Foi-lhe entregue também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo ainda não foi. Romanos 15:20. É momento de orar pelo mundo. É momento de levar Cristo àqueles que não têm, pôr a mão no arado e não olhar para trás. Irmãos, de fato,
A coisa não está fácil não, mas Jesus é bom e a sua verdade e a sua bondade e verdade dura de geração em geração. Deixa eu ver se temos mais algum irmão aqui para que eu possa enviar minha saudação e nós vamos trazer uma palavra para os nossos irmãos. Os comentários aqui para mim não estão aparecendo, o sistema está um pouco lento, demorando para poder se atualizar, mas Deus está nos dando graça. Parece que nós estamos tendo aqui alguma instabilidade, mas nós vamos marchando até o soar da última trombeta. Vamos conferir aqui, fazer uma atualização. Fazer uma atualização aqui e já eu estou de volta com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua fé. Já estou de volta. São os ajustes técnicos aqui e já estaremos junto com os irmãos novamente. Glória a Deus. Estamos de volta aí, povo lindo. Um abraço para a missionária Helenita em Florianópolis, Santa Catarina. Ô glória! 7h58 em Brasília. Ô glória! Abençoando. Ô glória! No Brasil. Vamos ver quem está comigo aqui. Porta que abriu, nunca mais fechou. Glória! Meus irmãos, se eu for ficar aqui eu vou dar lugar. Gente, é o seguinte, explicar um negócio. O povo está num desespero terrível aí na terra dos viventes. Só fala em desgraça, só fala em tristeza, só fala em destruição. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Não é sensacionalismo não, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso de número 17. Porque a Bíblia contém a mente de Deus, o caminho para a salvação do homem. E é sobre isso que nós vamos falar.
Abacuque capítulo 3, verso 17. Enquanto você procura, eu vou dar um alô aí para quem mais está aqui com a gente dando glória. Pai do Senhor missionária, José Bezerra de Souza, Maria Lúcia Santos e Neuci Diogo. A paz do Senhor Jesus, Deus continue abençoando vocês todos. Sandra Gomes Leite de Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Antônio José Gilmar Santos Edson Ponciano, Rafaela Lima Farisbel Farias, Deus abençoe. Natan Pires, Carlo Tausen, Moisés Inácios e Novaes Nemias, bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A alegria do eterno é a nossa força e juntos nós vamos vencer até a última trombeta soar. Profeta Abacuque, ele nos escreve da seguinte maneira. Vamos lá? Nós vamos ler o verso de número 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, entre parênteses, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer um negócio. Eu não vou falar hoje da gripe espanhola, da gripe aviária. Não vou falar de nada disso. Não vou falar a respeito da peste bubônica. Não vou falar a respeito do coronavírus. Não vou falar, não é porque ele não existe. Ele existe, ele é real. O perigo é constante, está aí. Muito pânico, muita besteira que a mídia fala. Alguns jornalistas que não têm compromisso com a verdade se preocupam mais em transmitir pânico do que transmitir uma mensagem de fé e de esperança. Até porque quando você vai ler Mateus, o evangelho que Mateus escreve, a partir do capítulo 24, o evangelista ele vai começar a falar a respeito dos acontecimentos do fim do mundo. Mas eu não estou falando do fim do mundo, não vou falar agora de escatologia, eu quero falar para você de esperança. Você sabia o cenário atual que Israel estava passando e o profeta Abacuque, ele escreve este livro, ele tido como um dos profetas menores, e na verdade o livro de Abacuque ele é um cântico, como eu li, para os irmãos, entre parênteses, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Meus amados irmãos, eu estou acostumado, para onde nós nos movemos, só escutamos uma coisa: coronavírus, 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 coronavírus. E os crentes tudo doido, todos malucos. Amados, a situação fugiu do controle, é só Deus para dar jeito nessa situação. E o que cabe a nós é nos apegar em Deus. Profeta Abacuque, sendo um dos profetas menores, não que ele fosse inferior aos outros, mas pela brevidade do seu livro. Ora, Abacuque, ele tem motivos para ser um baluarte da fé para nós, porque este homem, ele nos trouxe uma lição em tudo aquilo que ele viveu, profetizou e presenciou. Essa história, ela nos faz entender que o entendimento de Deus sobre juízo é diferente do nosso. A história de Deus sobre livramento é totalmente diferente da nossa. Por isso que Deus disse ao profeta Isaías: os meus caminhos não são os seus caminhos. Mas, para entender um pouco mais sobre esse assunto, eu disse que Abacuque era um dos profetas menores, não porque ele não era importante, mas porque o seu material escrito é pequeno. Então ele entra no rolo dos profetas menores.
Abacuque, que traz na raiz etimológica do seu nome o termo abraço, ou abraçar, foi um profeta que viveu numa época não muito diferente da nossa. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas o profeta Abacuque viveu em uma sociedade que estava abalada, repleta de conflitos sociais e conflitos de moralidade. Naquela situação, logo depois que aconteceu, o profeta Abacuque envolvido no meio de tudo isso. E após a sua profecia, ela é marcada com uma coisa tremenda, que é a Batalha de Carquemes, ali por volta do 6º século antes de Cristo. Ora, as evidências vão nos mostrar que Abacuque viveu no período babilônico, ou seja, Abacuque estava no meio de um conflito político, religioso, social e moral. Por quê? Porque a época em que ele profetizava o reino de Judá, ele tinha Jeoaquim como o seu rei. Mas Abacuque ele se volta a Deus no capítulo de número 3 e ele dirige esta oração em forma de cântico. Esse cântico que se torna uma instrução para que o mestre de música ele pudesse efetuar os arranjos e compor a sua respectiva melodia. Segundo alguns estudiosos, Abacuque era um dos cantores do templo, era um erudito. É isso que a história vai nos dizer. Não sabemos muito a respeito de Abacuque. Você medita na Bíblia, você procura, você vai na história. Não se sabe muita coisa sobre onde nasceu, se teve filho, se era solteiro ou não. O que nós sabemos é que Abacuque estava abalado com todo o sofrimento que ele estava vendo em volta dele. O que nós sabemos é que Abacuque, ele desenvolveu um conflito consigo mesmo, porque ele não estava entendendo os desígnios de Deus com toda aquela situação. Ora, na nossa vida não é muito diferente. Muitas das vezes nós paramos, olhamos, parece que Deus está inerte, parece que Deus não está se movendo, parece que Deus não está agindo, e aí até muitas pessoas podem cantar aquele hino, onde está o seu Deus. Um abraço ao pastor Wagner Prado e a Luísio Rebouça, na cidade de São Felipe. Pastor Wagner em Dourados, obrigado, Deus abençoe. Então, diante de todos estes conflitos, Abacuque, ele começa a se queixar diante de Deus. Você começa, por exemplo, o capítulo 1 do livro de Abacuque, e você vai entender, você vai ver que o profeta, ele começa a clamar a Deus e ele pede por justiça. Ele entendia que a terra estava vivendo dias maus. Abacuque estava vendo a violência, a destruição, a hipocrisia, a idolatria, a falsidade em todas as camadas da sociedade. E aí ele para e começa a se queixar diante de Deus, querendo saber por que não havia um castigo para toda aquela parafernália que o povo estava fazendo. Eu me lembro que agora no mês de fevereiro, as pessoas se vestiram fantasiada, simulando Jesus Cristo, o outro vestido de diabo, e fizeram a simulação do diabo arrastando Jesus, do diabo pisando em Jesus, depois puseram Jesus mulher, Jesus travesti, esculhambaram de tudo quanto foi jeito. E quando esse Covid-19 chegou ao Brasil, as redes sociais se encheram de publicações. A conta chegou. Deus está cobrando. Oh, meus irmãos, quanto analfabetismo bíblico. Se Deus fosse pensar como nós pensamos e retribuir na mesma moeda que nós desejamos que fôssemos retribuído, pode ter certeza que você e eu não estaríamos mais aqui, porque somos falhos, pecadores. Mas a misericórdia de Deus é que traz a diferença.
Volto ao processo. E o profeta, ele começa a orar a Deus. E ele diz, Senhor, eu quero providência. Está tendo muita injustiça, muita luta, muita contenda. Mas quanto mais o profeta clamava, você entra no capítulo 2 e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está escutando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento de Deus não é o nosso momento. Quantas pessoas que têm afrontado a tua fé, quantas pessoas que têm ido na tua porta, você não serve a Deus? Cadê? Então por que os pastores não oram para que esse vírus vá embora, como muita gente nos afrontam? Por que então que vocês que têm comunhão com Deus não vão orar para que essa pandemia passe? Deus não é menino, gente. Deus não precisa de ninguém para o mandá-lo, porque ele é soberano, ele age no tempo dele, na hora dele. E essa situação que estamos vivendo está nos ensinando alguma coisa, que não é do ligeiro a carreira, do valente a peleja, do sábio o favor, e nem do entendido o pão. Está nos ensinando algumas situações. Esta situação que estamos vivendo, ela está nos moldando para que sejamos pessoas melhores e para que a igreja brasileira aprenda a encarar a situação. Mas aí tem alguns endemoniados, filhos do Satanás, que ficam ludibriando o povo, vendendo azeite, põe o nome no azeite, vendendo caroço de milho, caroço de feijão, vendendo todo tipo de barbaridade, prometendo uma proteção que não existe. Escute o que eu vou dizer para você. Esse tempo é tempo de clamar. O profeta, ele entra no capítulo 2 e ele começa a clamar, porque clamar é gritar, é pedir socorro, pois a Bíblia vai nos dizer que ele gritou. E quando você entra na raiz etimológica, você entende que o profeta Abacuque, o seu coração estava sofrendo uma perturbação. Então no capítulo 5, Deus começa a responder a oração de Abacuque. E aí Deus diz para Abacuque, Abacuque, eu vou usar a Babilônia, eu vou usar os caldeus contra o reino do sul. Eu vou usar, porque através do rei Jeoaquim, o povo vai voltar para praticar idolatria. E por isso eu vou tratar com o povo. Então, Abacuque, ele não chega a Deus com sentimento falso e nem de hipocrisia. Ele abre o seu coração e ele diz, Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu estou em dúvidas, porque eu não estou entendendo que diagnóstico é esse, que prognóstico é esse que está sendo dado. Deus, eu estou vendo que o povo está doente, mas eu não estou entendendo o seu comportamento. Deus, eu não entendo como é que o Senhor pode usar um povo pagão que não tem compromisso contigo para ser objeto de juízo contra o teu povo. Deus, eu não estou entendendo. Abacuque se rasga diante de Deus. E ele trouxe, naquele tempo, em 603 a.C., ele trouxe situações que até hoje, até os dias atuais, é motivo de aflição na vida do ser humano. E Abacuque, ele começa a questionar, e ele fala da prosperidade do ímpio, ele fala do sofrimento do justo. Hoje, o maior problema que nós temos nas nossas igrejas é isso. O povo entrou nessa desgraça de teologia da prosperidade, entrou nesse câncer que se enraizou. Ninguém quer mais trabalhar, ninguém quer mais lutar, quer arrancar tudo que a igreja tem, quer, quando eu digo igreja, eu digo a eclésia, o povo, e querem se fiar nas suas próprias coisas. E a primeira luta, o primeiro sofrimento, a nossa geração já diz, ó, eu não quero ser mais crente não, hein? Se eu soubesse que ser crente é isso, eu não ia ser crente. Já estão desistindo. Esse coronavírus tem afastado as pessoas de Deus. Eu não estou falando do templo, não. Estou falando de Deus. Tem afastado as pessoas de Deus, pessoas que já não sabem nem mais no que crer. Estão como Asaf, que questionou
Eu não entendo por que os ímpios estão prosperando. Abacuque faz o mesmo questionamento diante de Deus, perguntando sobre por que eles estavam bem. Às vezes a pessoa está desse jeito. Ó Deus, por que o meu vizinho tem um Civic e eu não tenho nenhuma bicicleta? Ó Deus, por que a minha vizinha, aquela endemoniada, tem o melhor plano de saúde e eu não tenho nada? Essa dúvida já é antiga. Mas o pior de tudo é que Abacuque se queixava diante de Deus, porque também as suas orações não estavam sendo respondidas como ele queria. E Abacuque começa a vivenciar uma situação que Jó também passou. Mas, enquanto Jó estava sofrendo de forma individual, Abacuque estava sofrendo um sofrimento comum com as demais pessoas. E daí então, ele continua orando a Deus, mas Deus precisava dar uma lição em Abacuque. Que lição é essa? A lição que Deus queria dar a Abacuque era que ele precisava aprender sobre fé. Pois o profeta que estava na dúvida, que estava no meio da incerteza, o profeta que não sabia como seriam as coisas, que queria de todo jeito, ao invés de acreditar na provisão, ele queria simplesmente uma resposta divina. E por conta desse desespero, as pessoas hoje têm se perdido. As pessoas têm entrado nas lives das revelações, falando com profetas de meia tigela, com penicos que estão se passando por vasos sanitários que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, somente porque quer achar uma resposta que não sabe de onde veio. O camarada com uma xícara, tomando café e conversando e rindo, e na live dizendo: Deus me falou aqui agora. Deus não é brinquedo. O reino de Deus é coisa séria. O reino de Deus é sério. As pessoas têm perecido porque têm levado as coisas de Deus de qualquer maneira. O profeta Abacuque, ele quer uma resposta de Deus a qualquer custo. Mas chega um momento que o profeta deixa as suas dores e dúvidas de lado. Ele entra num estreito com Deus e a sua alma começa a ter comunhão com Deus. E aí ele vai até a torre de vigia, no capítulo 2. E ele começa a mudar o rumo da sua prosa. Queridos, nós não podemos ter a nossa visão focada. Tinha um hino antigo que nós cantávamos que dizia: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olho a circunstância, não, eu olho o seu amor. Não podemos ficar presos às nossas dores. O William Shakespeare, ele disse: não use a dor como um pretexto para sofrer. Use para crescer. As nossas dores, amados, as nossas reclamações, não pode ser o foco da nossa vida. Nós precisamos encontrar um lugar de descanso em Deus. Como um lugar de descanso em Deus? Precisamos confiar na sua providência. 2 Coríntios 10:4. Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus amados, nós precisamos chegar diante de Deus, descansar no Senhor e pedir a Ele que nos revele os seus planos, que nos revele os seus projetos. Lembra aquele hino da harpa que nós cantamos? Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-me, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Esse lugar de sossego, quando nós encontramos em Deus, nós temos comunhão com Deus no meio da turbulência. E no meio dessa turbulência,
O Senhor nos traz a paz ao nosso coração. E essa paz que Deus nos dá permite que a nossa visão seja aberta. E a nós nos é revelado, aleluia, que o justo viverá pela fé, que os ímpios perecerão no seu pecado se não se converterem, mas o justo vai vencer pela fé. Então, os babilônicos, eles acharam que eles eram donos da situação, eles achavam que eles mandavam em si mesmos, eles achavam que toda a força que ele tinha vinha do seu braço, ou vinha dos seus deuses, vinha dos deuses caldeus. Mas quando Deus determinou, eles cairiam no tempo certo. E essa queda seria eterna, não iria mais se levantar. Porque o povo de Deus, ele vive pela fé. E ele é restaurado. Não confie na força do seu braço. Não confie no seu próprio eu. Confie no Senhor. Confie no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Confie no Deus vivo. Deixa eu ver, irmãos, quem é que está aqui para eu poder mandar minha saudação. Deixa eu ver se eu não deixei ninguém para trás, porque depois que eu saio começa a me aparecer as mensagens, e aí eu não mandei a saudação para os irmãos e eu fico com o coração pesado. E Josué Jimenez Benitos, amém, meu irmão, fuerza para vós. Hermano Josué Jimenez Benítez, hermano, buenos días, Dios lo bendiga mucho, hermano, mucha paz, salud. Donde hablas, hermanos? Acá anota tu cidade para que também enviemos o saludo a todo o pueblo que aí está contigo em toda a terra. Deus lo bendiga muito. Também o irmão Timo Jimenez Benito, Timo Jimenez Benites. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Irmã Clarice Vasconcelos, minha poetisa abençoada, lá em Cataca, Alvarenga, nas Minas Gerais, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Leonardo diz assim, é bem assim. Muitos já estão perdidos faz tempos, arrumando desculpa nessa situação atual. Só estão se revelando e quem sempre foram de verdade, servindo a Deus com os lábios e não com o coração. Obrigado, irmão pastor Leonardo Souza, pelo seu abençoado comentário. Então, meus amados irmãos, o profeta ora e Deus envia, queridos, Deus envia 5 maldições sobre os babilônicos. Primeiro, Deus disse que eles não seriam honrados, capítulo 2, verso 6. Segundo, Deus disse que eles seriam cometidos de ganância, capítulo 2, verso 9. Deus mandou a terceira, disse que os empreendimentos deles seriam sanguinários, no capítulo 2, no verso de número 12. No número 4, no capítulo 2, no verso 15, Deus disse que os babilônicos seriam acometidos de libertinagem. No capítulo 2, 18 ao 20, Deus disse que eles seriam acometidos de idolatria. Quando o homem passa por este processo, quando Abacuque pode passar por esta situação, então ele começa a atender. Primeiro ele começa clamando. Quando Deus não responde, ele passa para gritar. Mas agora Abacuque entra numa dimensão de fé diferente. Eu quero dizer para você nesse dia hoje, às 8h23 da manhã em Brasília, 7h23 no Amazonas, eu quero dizer para você hoje o seguinte: entra numa dimensão de fé. Não vai ser na base do grito, não vai ser na tora, não vai ser com a força do teu braço que Deus vai atender. Não vai ser você passando no Vale do Sal, nem colocando o teu nome dentro de um copo com azeite. Não vai ser assim não. Não vai ser assim não. Há momentos que nós temos que parar e buscar o refúgio em Deus. Não vai ser na tora, porque Deus não é menino para que alguém queira pegá-lo pelo braço e forçá-lo a fazer o que ele não quer. Deus é Deus e ele age na hora e no momento certo. Quando chega no capítulo 3, que é o livro que lemos, o profeta ele já passa, a coisa já começa a mudar. Porque a comunhão que ele tem com Deus, essa comunhão leva o profeta a ser restaurado. Então, quando o profeta tem comunhão com Deus, ele começa a orar.
e ele já começa a crer na palavra de Deus, ele já começa a ser fortalecido no Senhor para seguir, ele começa a ser revigorado. Abacuque ouve a palavra de Deus, e quando ele ouve a palavra de Deus, essa audição da palavra de Deus gerou um clamor, e nesse clamor Abacuque muda o foco da oração, e ele começa a pedir por avivamento. Avivamento não é essas besteiras, não é esses movimentos, não são essas loucuras que tem por aí. Avivamento é transformação de vida e mudança de caráter. Então o profeta, quando ele ouve a voz de Deus, ele começa a orar de forma fervorosa. Escute bem o que eu vou dizer. Se você não consegue ter 5 minutos de comunhão com Deus de oração, é porque você está longe de Deus. Se você ainda não entendeu que sem a oração você não vai chegar a lugar nenhum, está lutando pelo lado errado. Porque a oração, ela nos leva a entender que somos dependentes de Deus. A oração, ela nos leva a ter o temor que precisamos para reconhecer a santidade de Deus e a sua soberania. Quando nós olhamos para os feitos que Deus tem feito no passado, esses feitos, conforme o profeta vai falar no capítulo 3, ele nos gera confiança. Então Abacuque, ele já muda o negócio, e aí ele começa a orar a Deus, e essa oração começa a gerar temor. O capítulo 2, ele diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ele muda o foco da oração. Abacuque começa a exaltar a glória de Deus, Abacuque começa a exaltar as maravilhas que Deus havia feito, Abacuque começa a se recordar dos feitos que Deus tinha feito no passado e que Deus não tinha mudado. Abacuque, ele se lembra, e nós temos que se lembrar que o nosso Deus é o Deus que tirou o povo dos 430 anos do Egito. Nós temos que nos lembrar que o nosso Deus é o Deus que criou o povo durante 40 anos pelo deserto. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus que dividiu o Jordão e derrubou os muros de Jericó e deu na mão do seu povo. Nós começamos a nos lembrar que Deus não perdeu o controle. Escute o que eu vou dizer para você nesta manhã, terra. Tu pode perder o controle do teu carro, o tratorista perde o controle do trator, o piloto perde o controle do avião, o marinheiro pode perder, o comandante pode perder o controle do navio. Por mais equipado que ele seja, ele pode perder o controle. Tu pode perder o controle sobre os teus filhos, tu perde o controle sobre as tuas finanças, e tu perde o controle sobre o teu casamento. Mas o nosso Deus, ele nunca perdeu e ele não perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas, e ele sabe a hora e o momento certo de agir. É tempo, esquece a tristeza, a amargura. Você tem conta, eu tenho conta, a luta chega, a luta passa, mas nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Essa intimidade vai nos levar à oração, a oração vai nos despertar o avivamento, e o avivamento vai nos ratificar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, o profeta, já no capítulo 3, ele muda, e ele começa a dizer: Deus é o mesmo, a sua grandeza é grande, Deus pode livrar essa cidade, Deus pode livrar esse povo, Deus pode livrar o reino, porque Deus é Deus. Agora, para isso, é necessário confiança no Senhor. E aí, vem a experiência mais difícil, que nós temos aqui no capítulo 3, a partir do verso de número 17. Por que é difícil, irmãos? Porque o profeta, vou repetir, o profeta, ele escreve aqui um cântico, ele escreve um cântico para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Abacuque, que começou clamando, gritando, quando Deus se revela, quando ele tem noção, ele cai na realidade, quando ele tem intimidade com Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele passa a orar. E no meio de toda essa tormenta, Abacuque compõe uma música. Isso aqui é um cântico. Isso aqui é um cântico. Do 16 ao 19, isso é um cântico. E Abacuque, se ele estivesse dependendo das suas tristezas, das suas tribulações, das suas frustrações, das suas queixas, porque Deus não respondeu a sua oração inicialmente, porque parece que Deus não estava vendo o sofrimento do povo. Se Abacuque pensasse assim, jamais ele teria feito esta canção. Jamais ele escreveria esta confissão de fé.
Abacuque aprende a confiar na soberania de Deus. Abacuque, mesmo que tudo tivesse dado errado, mesmo que tudo morresse, acabasse, mesmo que tudo se destruísse, Abacuque deixou claro que ele passaria a confiar só em Deus. Se Abacuque olhasse em volta, estava tudo destruído. Seu coração tinha muitas dúvidas, as coisas estavam ruins, estava angustiado, ele estava amargurado. Mas quando Abacuque olha para o alto, por intermédio da fé, ele entende que Deus estava no controle de toda a situação. Ei, Deus está no controle. Descansa o teu coração. Fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere. A figueira sempre foi sinal de resistência, porque a figueira representava Israel, as demais árvores e as outras nações. Mas Jesus usa a figueira para dizer que nós somos oliveira brava e que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Até o símbolo de Israel tem a ver com a oliveira. Jesus chega dizendo que ele é a videira. Meus irmãos, precisamos entender, aleluia, precisamos entender que o profeta, ele fala a respeito, para terminar aqui agora, ele fala a respeito de figueira, videira e oliveira. A receita de Israel, ela era toda composta na sua grande maioria. A receita de Israel era grãos, figos, frutas secas, videira que se fazia vinho e o fruto também era apreciado, o leite, e o profeta declara: porquanto ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide, ou seja, se a figueira não der figo, se a videira não der uva, se a minha oliveira não produzir azeitona, os campos não dê mantimento, se o meu trigo não nascer e as minhas ovelhas forem roubadas e no curral não tiver mais vaca, eu vou me alegrar no Senhor da mesma forma. Como eu já estou bastante tempo no ar, eu não vou entrar aqui dentro do conteúdo hermenêutico para falar da figueira, da videira, da vide, do curral, das ovelhas e das vacas. Isso aí é matéria para outro dia, porque vai dar mais de 1 hora de pregação. Fica firme no Senhor, não desiste não, anima o teu coração. Jerusalém é logo ali, gente, depois da curva do rio. Que Deus te abençoe, que Deus te aguarde. Obrigado. Deixa eu ver quem está aqui conosco nessa manhã, se chegou mais alguém aqui. Vamos ver. Glória a Deus. Levita Francimar. Levita? Então bora. Baruch atah Alechem Adonai Naulan Malesh. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde. Glória a Deus. Irmãos, Timo diz, estamos vendo desde Buenos Aires, Argentina. Amém, irmão? Abraço a todo o povo argentino desde Buenos Aires. Deus nos bendiga muito. Irmãos, eu vou ficando por aqui. São 8h23 em Brasília. 8h33. 7h33 nas Amazonas. Um grande abraço. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo fique com todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus vos abençoe. Vamos vencendo. Glória a Deus, pois vence.